Hoje, como já foi dito aqui anteriormente, Dia Internacional de Combate à Corrupção. Infelizmente, esse mal, essa mazela, que não apenas o Brasil, mas muitos países do mundo ainda carrega essa chaga entre seus povos e sua gente, lamentavelmente. Mazelas essas, ralos da perversidade como esse, que devem ser fechados, porque o prejuízo para o nosso povo, para a nossa gente, é enorme, como se tem visto, lamentavelmente. E daqui a alguns dias se completará o primeiro ano do atual governo, senhor presidente, reeleito no ano passado, em circunstâncias nas quais todos nós aqui sabemos. Gostaria, senhor presidente, colegas senadores, estar aqui elogiando o senador Luiz Nunes e realçando os grandes feitos em prol da nossa população, do povo brasileiro, mas não tenho e não temos o que comemorar, assim como também não o tem o povo brasileiro. Chegamos até aqui de um modo muito triste, muito melancólico, como se estivesse no fim de um governo e não no seu primeiro ano. Talvez estejamos mesmo apenas temporalmente no começo, mas na essência estamos à mercê de um governo que está no seu fim, ou mesmo do que nunca existiu de fato. Tenho para mim que, no mais das vezes, toda conquista é resultado do trabalho e do merecimento, e toda perda é resultado do comportamento. Este governo tem se comportado muito mal nos campos da economia, da política, da ética, do zelo com a administração pública. Por isso não consegue sair das cordas e continua pressionando por uma rejeição popular sem precedentes. Passa os dias a criar novas fórmulas contábeis e a inventar neologismos, mas não é capaz de pôr fim às ultrapassadas e já carcomidas práticas que tanto marcaram as administrações nos últimos anos. A vida é uma interseção de valores e não podemos desprezar nenhum, absolutamente nenhum. Infelizmente, estamos vivendo em uma quadra de nossa história onde o próprio governo tem dado os piores exemplos de má conduta que se pode imaginar, mergulhando o país em uma crise de governo, síntese perversa de um emaranhado de crises que se entrelaçam, comprometendo, é verdade, a economia, a política, a ética, a governabilidade, a confiança e até mesmo o nosso futuro. Mas, seja por inércia, pela falta de atividade, seja por inépcia, pela falta de aptidão, o fato é que este governo se perdeu e sua continuidade poderá conduzir o Brasil a sofrer as consequências de um modelo econômico, político, ético e administrativo fracassado. Em qualquer cenário, há sempre um grande perdedor, e, neste caso, é o povo brasileiro. No campo da economia, e sobretudo com afã de conseguir sua reeleição, o governo atual agiu de forma inconsequente, gastando muito mais do que se podia. Nossa moeda, que era forte e respeitada, e agora está com seu valor comprometido pela volta da inflação e pela desvalorização diante de outras moedas de referência. A perda de valor do real pode ser vista diariamente com a escalada dos preços dos mais básicos produtos. Hoje, com a mesma quantia de dinheiro de pouco tempo atrás, uma dona de casa já não consegue comprar os mesmos itens. Começa a faltar itens indispensáveis em sua casa. A inflação voltou e temos a sensação de que supera, de fato, os índices oficiais. O desemprego aumenta mês a mês e não tem poupado nem mesmo esta época de fim de ano, onde tradicionalmente, senador Álvaro Dias, havia um aumento de número de vagas de trabalho em decorrência das vendas de Natal. Nada disso existe mais. O que temos é um desemprego crescente, que compromete os sonhos dos jovens e o desejo da tranquilidade dos mais vividos. A partir do ano que vem, tudo indica que voltaremos a conviver com os indicadores de 2 dígitos. A inflação poderá superar os 10% anuais e o desemprego também.
lamentavelmente. A taxa de juros poderá, com toda certeza, voltar a subir. E a recessão chegou de vez. E como chegou? E o pior de tudo é que não se consegue vislumbrar um quadro de melhoria dentro de uma economia colocada em recessão pelo atual governo. O IBGE acaba de divulgar a queda de 0,7% da produção industrial de outubro, em comparação com o mês anterior. É a quinta queda mensal consecutiva deste importante indicador. É uma espiral negativa: menos produção, menos comércio, menos emprego e menos renda. E insisto, e não há a mínima perspectiva de reversão deste quadro pelo atual governo. O país está, de fato, à míngua de sua própria sorte, sem comando e, infelizmente, sem direção. Diante deste quadro, não há investimentos. O Brasil não cresce. Qual empresário sente seguro para investir atualmente? Quando lançamos o olhar para os aspectos políticos, éticos e de governabilidade, esta crise de governo, o desalento é ainda maior. Simplesmente não há governo. A presidente não sabe o que fazer, muito menos agora, quando terá que tratar de salvar o seu mandato e sua biografia diante de um processo de impeachment e de desfecho imprevisível. O governo não tem um norte, uma linha a seguir, que traga de volta o equilíbrio das contas públicas e a recuperação da economia. Sentimos isso, senador Álvaro Dias, aqui. Sentimos isso, senador Aloysio Nunes, aqui todos os dias. Falta norte, falta rumo, falta comando. Muito pelo contrário, em vez de organizar a economia, nesta semana, o governo conseguiu o inverso, que o Congresso aprovasse a mudança da meta fiscal, autorizando a União a fechar as contas públicas com déficit de quase 120 bilhões de reais. 120 bilhões de reais. Muito diferente da proposta original do superávit primário de 55,3 bilhões de reais. Que diferença? São quase 200 bilhões de reais de diferença. A falta de diálogo deste governo é extrema, O diálogo é o cimento de qualquer relação, seja afetiva, seja comercial e seja política, até com a oposição. Mas, infelizmente, esse elemento tão simples e que faz unir, que faz agregar, nem isso o governo consegue fazer. Quando não se dialoga na política e na vida em geral, não se consegue atingir os melhores objetivos. Não tem como. O Senado Federal está novamente sem a presença do líder do governo, como foi dito aqui, por diversas vezes. E aqui na casa, ao lado, o PMDB acaba de substituir o seu líder, pelo tanto, em demasia, que era aliado do governo. Aliás, diante disto, a presidente está cada vez mais sozinha, como se já diagnosticaram há alguns meses o ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal. Como de costume, o ministro foi preciso em sua avaliação. Abre aspas. A presidente da República está muito isolada. Fecha aspas. Penso que essa seja uma definição objetiva e acurada do atual momento. Mas eu vou além. Para mim, a presidente está sendo cristianizada, tal como fizeram os líderes do antigo PSD, que em 1950 perceberam que a derrota do seu candidato à presidência, Cristiano Machado, era iminente e extraoficialmente passaram a apoiar Getúlio Vargas. Mas nos dias de hoje, algumas lideranças de partidos de base se dizem formalmente governistas, mas procuram descolar sua imagem do fracasso do atual governo. Há casos ainda velados, enquanto outros são bastante rumorosos, mas, de fato, a prática é cada vez mais frequente. O andamento do processo de impeachment mostrará a tendência deste movimento de diáspora. Ontem, a Câmara dos Deputados elegeu uma chapa de oposição para a comissão que irá analisar o pedido de impeachment da presidente da República. Isto ocorreu logo após a divulgação da carta do vice-presidente da República, Michel Temer, que é um político hábil e profundo conhecedor do parlamento. O jornal O Estado de São Paulo
de hoje traz a chamada, abre aspas, Planalto avalia que carta de Temer pesou na votação, fecha aspas. Não tenho nenhuma dúvida disso. Esta carta de Temer me faz recordar outra, a carta de Lula à nação brasileira, feita na eleição que o levou pela primeira vez à presidência da República. Digo isto porque, na possibilidade da Presidente da República vier a se afastar definitivo, este início de ciclo se fecha e a sua duração foi o tempo de uma carta, entre uma carta e outra, da de Lula até a de Temer. Mas suas consequências negativas para o país ocuparão páginas e páginas dos futuros compêndios da nossa história. Estes 13 anos mais recentes do governo do nosso país é uma simbiose perfeita entre a legenda do partido do governo, o ex-presidente Lula e a presidente atual. É impossível dissociá-los, como também é impossível para o Brasil, se os brasileiros fossem fugir da atual coleção de crise, se este governo continuar. Ora, senhor presidente, o povo está ficando sem os empregos, não há mais investimentos. Estamos assistindo a um processo de desconstrução da esperança. Repito, senhor presidente, estamos assistindo todos os dias, senador Álvaro Dias, uma desconstrução do processo da esperança. Para onde vamos? Este país agora é o Brasil, que não queríamos e não merecemos, mas que poderemos reerguer a partir de quando voltarmos a ter um governo sem este viés muito triste e de má condução. Para encerrar, senhor presidente, gostaria apenas de dizer que, historicamente, a América do Sul tem movimentos semelhantes em seus países. Enquanto sofremos aqui com os anos de chumbo da ditadura pós-64, o povo chileno não teve melhor sorte após a deposição de Salvador Allende, em 1973, assim como os argentinos a partir de 1976. E agora, os países sul-americanos, senador Aloysio Nunes, começam a descortinar-se o horizonte, e com a posse de Macri amanhã, na Argentina hoje, e com a vitória da oposição na Venezuela, que conseguiu eleger 2/3 do parlamento, no Brasil já passou da hora de voltarmos a ver a luz, de ver iluminar essas trevas desde os últimos 13 anos, períodos de mentiras, infelizmente, de má zelo, de má condução da coisa pública, período de pedaladas e período de inúmeras mazelas. Inclusive, senhor presidente, muitos aqui relatados. A gente sente a hora, sente o momento, sente a oportunidade de ver renascer a esperança de um Brasil livre, livre destas inúmeras mazelas, crise política, crise econômica, crise fiscal, crise ética, crise moral, sobretudo no trato, no respeito com a coisa pública. Se não bastasse, crise até na saúde pública como nunca, até o vírus, que faz com que brasileiros realmente nasçam com um crânio menor. Quanta tristeza. É possível que estejamos muito perto de um novo amanhã. Espero que isso venha o mais rápido possível, para muito menos sofrimento do povo brasileiro, que não merece continuar pagando por todas essas contas da perversidade. Muito obrigado, senhor presidente.